Aí o empresário que jogou lá fala assim, cara, esse vendedor não funciona, os cara preguiçoso, não vende. Mas por que não vendeu? Por que saiu? Cadê o processo? Não tem. Treinou o cara? Não. O cara fala bem, comunicativo. É mesmo? Deixa eu contratar, trabalhar na minha empresa. Já começa errado por aí. Ou tu vai agendar comigo, ou tu vai agendar comigo. Se a pessoa topa fazer uma call com você, é porque ela realmente tá interessada no produto. E a pessoa que tem de grana, ela não tem tempo pra perder. Ela já vem pra negociar. Então esse é o primeiro ponto. A galera do digital tá acordando pra time comercial agora. Por quê? Começou a ter necessidade. Ou seja, cara, eu preciso fazer algo diferente. Aí ele tenta fazer do jeito dele, da maneira dele. Aí ele fala, o quê? Esse negócio de comercial não funciona. Deixa ele comprar o próximo mentoria de marketing. Fala galera, sejam bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou o Marcelo Gualberto. Eu sou a Bruna Rodrigues. E pra quem não conhece, KiwiCast é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E se você quer aprender como fechar vendas de alto valor em call e montar uma equipe comercial de alta performance, então esse episódio é pra você. Até porque o nosso convidado de hoje ele é especialista em estruturação comercial e fechamento de vendas em call. Com mais de 8 anos de experiência de mercado digital, ele já faturou mais de 10 milhões de reais em vendas diretas no 1 a 1 e 25 milhões somando todos os seus negócios. Hoje, sua maior missão é ajudar empresários a estruturarem estratégias e times comerciais para terem previsibilidade de caixa e lucro. E chegou a nossa vez de aprender tudo com ele sobre os bastidores da venda, hein, Bruninha? Eu tô super animada aqui, hein? Eu tô animado que o cara é bom. O cara é carioca, Cara é tem uma bom lábia boa e demais. tem uma trajetória interessante pra gente explorar aqui É hoje. verdade. Hein? Quem será? Vamos chamar ele? Seja muito bem-vindo, Yuri Barbosa. Muito obrigado pelo convite, vai ser uma honra poder compartilhar com essa galera um pouquinho, soltar um ouro sobre vendas e compartilhar algo pra acrescentar e agregar e botar dinheiro no bolso do povo. Boa, Show de bora bola, ter que conhecimentos exclusivos nessa mesa aqui Bora, hoje, não é vou mesmo? soltar o ouro hoje. Boa. A promessa começou boa, hein, Bruninha? É verdade. Olha só, Yuri, você tá aí no mercado há mais de 8 anos. Me conta como é que foi esse seu começo e o que te atraiu especificamente pra essa área de vendas no 1 a 1. Boa. Show, vamos lá. Eu entrei ali no mercado, eu comecei ali no mercado de desenvolvimento humano, né, de mercado de desenvolvimento humano como um todo. Eu tive basicamente uma DR com Deus numa noite anterior e no dia seguinte Deus colocou a palavra coach na época na minha mente. E eu entrei ali no mercado começando com formação em coach. Então eu fiquei 8 anos nesse mercado de desenvolvimento humano, inteligência emocional, emoções, PNL, assim vai. E em 2020 foi quando eu fiz a minha transição para vendas. Né? Então, por que eu fiz a transição? Porque eu vi que existia um mercado. Porque durante na verdade, não 2020, eu fiz a minha transição para posicionamento de vendas em 2022, mais ou menos. Que eu vi que existia uma oportunidade de fazer algo que eu fazia. Então, durante 7 anos, eu que fazia todas as minhas vendas. Eu que fazia as vendas 1 a 1. Né? Então, eu tive um faturamento significativo e eu fazia todas essas vendas. Eu vi que tinha um mercado ali, onde pessoas precisavam aprender a vender. E era uma coisa mais sexy de vender e mais fácil de vender. Sim. Né? Desenvolvimento humano não é tangível. Venda já é. É verdade. Marketing digital já é tangível. E aí eu entro no mercado e começo a trabalhar ensinando a galera a fazer o que eu fazia. Que era vendas no 1 a 1, vendas no telefone. Nos meus processos seletivos de mentoria, todos eram eu que fazia. Todos. Eu não tinha vendedor na época. Então, basicamente, eu fazia, agora eu vou ensinar o povo a fazer. E eu vi que tinha uma oportunidade ali. Existiu algo, por exemplo, quando você vendia ali seus cursos sobre desenvolvimento humano, que te desmotivou de ficar 100% nesse mercado? Ou realmente só foi porque você viu uma nova oportunidade? Tinha, porque assim, eu tinha que implorar as pessoas para fazerem o meu treinamento de desenvolvimento humano. Por quê, cara? Infelizmente, a gente vive numa realidade em que, se você vende para a pessoa um curso de marketing digital, um curso de finanças, um curso de vendas, a pessoa fala, quero. Agora, quando você vai falar assim, cara, vamos trabalhar suas emoções? Vamos melhorar sua inteligência emocional? Vamos reprogramar suas crenças? Ah, não, deixa para depois. Só que é isso que governa todo o resto. Exato. Por que muitas pessoas no mercado digital não performam? Por causa de bloqueios de merecimento, capacidade, identidade. Por que muitos vendedores não vendem? Por causa da crença de identidade, crença de capacidade, de merecimento. Então tem toda uma relação emocional por trás de tudo. Só que não é sexy. É difícil de vender, é intangível. Então hoje eu vendo o que eles precisam
vendo o que eles querem e entrego o que eles precisam. Então hoje, eu sou apaixonado pelo mercado de desenvolvimento humano. Hoje, dentro do meu treinamento, tem desbloqueio de vendas. Porque a maioria das pessoas tem problema, relação emocional ruim com vendas. Porque nós aprendemos as piores coisas sobre vendas. Então tem um pitaco lá. Então, foi por isso, basicamente. Eu falei assim, cara, não é sexy. E eu tinha um teto. Eu não conseguia cobrar, por exemplo, o valor que eu cobro hoje no programa. Não tinha como vender high ticket. Não tinha como vender high ticket. Até tem como vender high ticket, mas aí a gente entra numa outra seara do que é high ticket. Ok. Tem gente que considera 3 mil reais high ticket. Eu não considero. Mas tem gente que considera. Então o que é high ticket? Complexo. Né? Mas não... tu tem um teto ali. É muito difícil uma pessoa pagar 10 mil reais num curso de desenvolvimento humano. A não ser que seja uma formação. Entendi. E eu não tinha vontade de criar formações. Eu gostava de treinamento de alto impacto, inteligência emocional, 3 dias. Gostava disso. Tem um treinamento meu que eu fazia, eu ficava 40 horas em cima do palco. Caramba. 40 horas? 40 horas. Agora, o que me pegou aí do que você falou foi, cara, tudo começou quando uma noite eu tive uma DR com Deus. O que tava rolando nesse período? O que rolou nesse processo que fez alguma chavinha virar? E de alguma forma você hoje tá vivendo uma realidade que eu não sei se você já imaginou, mas talvez esse foi um ponto de inflexão em sua vida, Legal. né? Esse foi um ponto e teve um outro. Esse foi um dos pontos, mas o ponto de flexão foi um outro. Mas basicamente começou porque naquela época eu fazia estágio de administração. Trabalhava no estágio, ganhava R$1.000 no estágio, pagava 780 de faculdade, me sobrava R$220 e eu estava satisfeito. Eu sempre fui uma pessoa muito inconformada e ambiciosa, né? Eu sempre quis mais. Eu nunca fui a pessoa que eu me conformava com pouco, né? A própria minha esposa mesmo fala, sempre vi o Yuri querendo o melhor. Eu sempre fui a pessoa que eu queria o melhor. Então, se eu vou ter um carro, eu quero o melhor carro. Se eu vou ter uma casa, eu quero a melhor casa. Se eu vou ter uma vida, eu quero a melhor vida. E eu estava inconformado, porque eu estava no trabalho ganhando R$1.000, que eu não gostava, fazendo faculdade que eu não gostava. E aí eu falei assim, cara, não quero essa minha realidade. Então, numa noite anterior, eu tive um DR com Deus. Falei, Deus, assim, não sei o que tu vai fazer, mas eu quero uma mudança. Alguma coisa você vai ter que fazer pra me ajudar, porque, cara, não tá dando, não tá rolando, eu tô insatisfeito, eu tô feliz. E aí, aí eu dormi, no dia seguinte eu fui pro estágio, e eu cheguei no estágio mais cedo nesse dia. E ali por volta de, pegava no estágio às 10, nesse dia eu cheguei 8, 9 horas no estágio mais ou menos, sentei na frente do computador e fiquei. Aí eu escutei a palavra coach na minha mente. Aí eu abri o Google e estei coach. Quando eu olhei, eu falei assim, é isso que eu quero, eu preciso disso. Legal. Eu preenchi o formulário, e aí o cara me ligou, e aí fui lá fazer o curso sem saber como ia pagar. Foi a primeira vez. Então o meu start começou aí. Mas o meu ponto de inflexão, a minha virada de chave chegou em outro momento, né? Em algum momento da minha vida, decidi fazer o curso de palestrante e oradores, porque eu não estava dando certo como coach. Vou fazer um curso de palestrante e eu vou virar palestrante. É isso. E aí eu botei no Google, aí apareceu uma escola, liguei para uma pessoa, e aí não tinha dinheiro para fazer, porque na época era R$2.800, eu estava sem dinheiro, porque eu era estagiário. Até que as coisas foram acontecendo e eu ganhei um processo de um banco. Esse banco patrocinou o curso por causa do processo que eu ganhei. E aí eu fui lá e no final do treinamento, quando eu tava indo embora, a pessoa virou e falou assim pra mim, Yuri, vai começar uma formação em coach na semana que vem? Vem fazer. Aí eu virei e falei assim, beleza. No último dia, indo embora. Falei, beleza. Mas, cara, eu não ia. 2 coisas passaram pela minha cabeça. Primeira coisa, pra que eu vou fazer outra formação em coach? Tava na arrogância, na vaidade. Eu já tenho uma, velho. Por que eu vou fazer mais uma? Mesmo que eu ainda não tivesse resultado. E muitas vezes acontece muito da pessoa, às vezes, fala assim, pra que eu vou fazer um curso? Eu já sou formado nisso. Mas tu tem resultado? Se tu tem resultado, falta algo. Uhum. E a segunda coisa foi, não tenho dinheiro. E aí uma pessoa, um grande mentor meu, o Zé, que é um cara extraordinário, ele me ligou na quarta-feira e falou assim, cara, eu quero você aqui amanhã. Falei, Zé, não tenho dinheiro não. Não tem condições, eu não tenho dinheiro. Ele falou, cara, eu quero você aqui amanhã. Eu falei, Zé, eu não tenho dinheiro. E aí a gente ficou nesse embate assim durante algum tempo, até que chegou um momento em que eu virei pra ele e falei assim, beleza, vamos fazer o seguinte, eu vou desligar o telefone, vou pensar numa proposta e te falo. Só que isso aí foi pra me livrar, né? Ele falou assim, não, Yuri, eu te ligo. Eu falei, não, pode ser que eu te ligo, cara. Não, eu vou te ligar. Passou um tempo, ele me ligou, e eu não tinha pensado em proposta nenhuma, porque era só pra me livrar dele. É aquele famoso vou ver, né? Quem nunca falou, vou ver, Vou ver, te vou aviso. ver, não ia.
E aí ele falou assim, cara, eu quero você aqui amanhã. Eu falei, Zé, eu não tenho dinheiro. Ele, cadê a proposta? Pensou? Eu falei, não. Ele pensa agora. Aí eu pensei numa proposta mirabolante, sabendo que ele ia rejeitar, aquela proposta obscena que você faz pro outro rejeitar. Ele virou pra mim e falou assim, cara, tá aceito. Aí eu virei pra ele e falei assim, mas cara... E aí ele falou assim, cara, eu sei que você não é um cara frouxo que foge de desafio. Aí na hora da pressão falei, tô aí amanhã. Dominante é de graça, né? Desafiou e chamou de frouxo, já era. E aí eu fui pro treinamento na quinta-feira, só que tinha um problema, não tinha dinheiro. Chegou lá, eu falei assim, e aí? O que eu vou almoçar? O que eu vou almoçar? Deu coffee das 10 horas, 10h30. Eu saí da sala, tinha uma mesa de coffee maravilhosa. Falei, é isso. Vou amassar enquanto posso. Vou amassar enquanto posso. Mas aí eu não amassei, eu fui comendo, mas eu esperei todo mundo sair. Guardanapo de festa. Quando todo mundo entrou, peguei bastante pão, porque pão entala. Falei, cara, eu vou almoçar isso aqui. Aí eu peguei bastante coisa, levei pra sala. Quando deu meio-dia, todo mundo foi embora, porque todo mundo se conhecia. Porque a gente tinha feito o curso na semana anterior junto, de formação de palestrante. Todo mundo foi. Entrei pra dentro do banheiro. Entrei pra última baia do banheiro, fechei a porta e sentei no vaso. Quando eu fechei a porta e sentei no vaso, eu vi aquele... Não tem aquele vidro que você consegue se enxergar? Aquele vidro que ele é temperado, eu acho, que você consegue ver você. Sim, sim. Sentado no vaso, eu abri aquele guardanapo e ali eu me senti extremamente humilhado. Não porque eu tava comendo pão, porque eu sei que tem muita gente que só tem isso pra comer, mas porque eu nunca precisei passar por aquilo, né? Eu não posso falar que eu vim de uma família triste, né? Que eu vim de uma família complicada, que eu vim de uma família escassa, que eu passei dificuldade. Não. Eu tinha o que eu precisava. Não sobrava e não faltava, mas eu sobrevivia. E o problema de muita gente é que eles aprenderam a sobreviver na vida. E eu sobrevivia. Então eu me senti humilhado porque eu nunca precisei passar por aquela situação. E ali foi meu grito de chega. Ali foi quando eu disse, chega, sabe? Chega, eu não aceito comer mais pão de coffee na minha vida. Eu não vou passar nunca mais por isso. Eu acredito num Deus tão grande. Filho do dono do ouro e da prata. Abundante. Sou imagem e semelhança do Criador. Cara, eu não nasci pra isso. Eu não nasci pra comer pão de coffee. Mas por que eu cheguei até aquele momento? Porque eu aceitei fazer um curso que eu não sabia nem como ia pagar. Eu saí daquela ligação com uma parcela de R$680 para pagar em 10 vezes que eu literalmente não sabia como ia pagar. E eu tava saindo menos 1, não tava saindo 0. Eu não tinha produto, ninguém me conhecia, eu não tinha treinamento, tinha nada, velho. Eu só tinha minha palavra, porque antes de ligar o telefone para ele, eu falei pro Zé, eu não tenho dinheiro, eu não tenho cheque, eu não tenho cartão. O que eu tenho é minha palavra, eu vou te pagar. Então tá saindo menos 0. Mas a minha decisão de me matricular num curso, sem saber como pagar, que a conta não fechava, R$1.000 de estágio, 780 de faculdade, sobrava 220. Eu saía de casa às 6 horas da manhã e voltava às 10, porque eu não tinha dinheiro para ir no ônibus, na faculdade. A conta não fechava. Mas a minha decisão, né, e eu falo muito, eu tenho um livro chamado Poder da Necessidade, eu falo muito, cara, se você parar para refletir, o momento que você mais teve resultado na vida foi o momento que você botou a mão na cabeça e falou, fudeu. O que eu vou fazer agora, irmão? Como que eu vou fazer agora? Então, aí foi meu ponto de inflexão. Aí foi virar de chave. Decidi estar naquele treinamento que eu não sabia como ia pagar. E chegar até aquele banheiro, comer aquele pão de coffee. Ali virou minha chave. Aí tudo começou a acontecer a partir daquele dia. E o que aconteceu a partir desse dia? Cara, o que aconteceu a partir desse dia foi que eu tava com uma parcela ali de R$680 pra pagar, que eu não sabia como ia pagar, e eu tinha um motivo muito grande, R$680. E quando terminou aquele treinamento, o cara fez um pitch, e eu assumi mais uma parcela de 1.200. Aí eu agora não tinha mais 630, agora eu tinha 1.830 pra pagar por mês. Nossa. Então eu precisei criar um treinamento. Porque quando você não tem opção na vida, cara, não ter opção é a melhor opção. Ou eu faço, ou eu faço. Eu não tinha tempo pra ficar, eu não gosto de gravar vídeo. E será que esse conteúdo vai ser bom? E o que as pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas vão achar? Eu não tinha nem tempo pra pensar isso. Eu tinha tempo pra fazer. Eu saía fazendo as coisas. Errei muito. Mas eu brinco que eu acertei mais do que errei. Mas eu não tinha tempo. Então tudo aconteceu o quê? Eu criei uma necessidade, que eu falo, o meu livro é O Poder da Necessidade. Ali eu criei uma necessidade. E falei, agora corre, porque a necessidade está criada. E aí tudo veio acontecendo depois disso. Então ali, se eu não tivesse criado aquela necessidade, eu não estaria aqui hoje.
Não teria a vida que eu tenho hoje. Que legal, cara. E como empreendedor, quais foram as suas principais dificuldades dentro do digital? Como empreendedor, Porque essa é a sua... no digital foi quando você começou a empreender, ou você já tinha experiências anteriores no mundo tradicional, do físico? Não, eu comecei a empreender no digital. Eu comecei a empreender... Mas eu vim pro mercado de treinamento na pandemia. Sim. Eu já tinha um curso online, mas eu era mais do presencial. Eu comecei ministrando treinamento pelo Brasil todo. Show. Né? Então, quando entra a pandemia ali, né? Que foi o terror, Sim. a primeiro momento todo mundo... E agora? O que eu faço? Só que eu já tinha um treinamentozinho já chamado Eleves, que é um cursinho de autoestima, autoconfiança e inteligência emocional, que eu já tinha entendido que eu precisava vender aquilo ali para ter escala. Mas era um curso gravado que eu vendia um lá, um cá, e eu tinha feito um lançamentozinhos aí, que deu 15, 20 mil reais, 25 mil reais. Então, quando nasce a pandemia, eu não estava saindo do zero. Eu já tinha algo para vender. E os meus treinamentos também já ministrava mentoria online e tudo mais. Então, hoje a maior dificuldade que a gente encontra, hoje a minha maior dificuldade como empresário é formação de equipe. Entendeu? Formação de equipe é a minha maior dificuldade como empresário. Por que você acha que isso é um problema tão recorrente no digital? Porque isso que você está falando não é uma novidade pra gente. Quando eu pergunto, cara, qual a dificuldade? É formar equipe, cara. Por que você acha que é isso, Yuri? Porque se tu parar pra pensar, as profissões digitais, elas são novas, né? Tudo muito novo, né? Tudo cara? muito novo. Vou te dar só um exemplo. Agora a gente, graças a Deus, achou uma social media. Mas meu irmão... Cara, que dificuldade pra contratar social media. Que dificuldade. Agora a gente conseguiu contratar uma menina boa. E olha que a profissão, querendo ou não, do momento, se for pensar, todo mundo precisa de social media. Todo mundo precisa. Todo mundo precisa de social media. Só que existem dois tipos de social media. Aquela que ela vai lotar a agenda e vai se desesperar. Ok. E aquela que já entendeu que é melhor ela estar com uma pessoa e receber bem para estar com uma pessoa. Entendeu? Existem esses dois tipos de social media. E assim... A galera tá gerando umas promessas que não é a realidade do mercado. E a galera compra um sonho que não existe. Entende? Então hoje, eu te costumo dizer que todo mundo hoje quer virar mentor, mas nem todo mundo tá preparado para virar mentor, brother. Aconteceu um caso lá, é curioso até, uma menina entrou, a menina cru, a gente começou a treinar ela. Depois de, sei lá, uma semana, um mês, ela falou assim, vou sair que eu vou virar mentor. Aí eu mandei pra minha gerente de marketing, mas brother, ela ainda é júnior. Como que ela vai sair para virar mentora? Então hoje a gente tá tendo essa parada no mercado, né? Todo mundo querendo virar mentor, mas não tem bagagem, porque vem de um sonho que tem que ser mentor. E parece que é um preconceito, né? Você ser um prestador de serviço, um carreirista, né? Sim. Todo mundo parece que tem que ter o perfil empreendedor. E Verdade. E assim, você pode ganhar muita grana sendo um prestador de Total. serviço, por exemplo. Então, realmente é uma dificuldade que muitos produtores vêm aqui falando que, cara, é difícil encontrar boas pessoas que querem realmente trabalhar. Principalmente porque hoje no digital tem esse modelo de ser um negócio enxuto e home office. E às vezes eles contratam uma galera lá, começa a crescer o olho, sabe? Ver, cara, esse cara tá ganhando muita grana, eu também posso. Mas eles não vão conseguir. Não é assim. Não é bem assim, né? Não é bem assim, não é essa facilidade que a galera Não. pensa que é e que vendem que é. Sim. É simples, mas não é fácil. Perfeito. E nem todo mundo tem perfil de ser dono do próprio negócio. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Sim. Só que vendem, tem que ser. Não tem que nada, velho. O que você gosta de fazer? Às vezes tem gente que fala assim, cara, eu gosto de trabalhar numa empresa. Então, velho, seja o melhor colaborador daquela empresa. E se você for o melhor colaborador daquela empresa, você automaticamente vai ser chamado ou para ser sócio ou você vai começar a ganhar porcentagem, partnership. Entende? Porque a empresa valoriza. E profissional bom não fica desempregado. Então, nem todo mundo precisa ter o próprio negócio. Às vezes, você pode empreender dentro do negócio de alguém, desde que você seja valorizado. Agora, se tu for bom, irmão, as pessoas vão te valorizar. Porque se tu pega uma social media, por exemplo, fora da curva, que ela é muito boa, vai ser briga de foice pra ficar com ela. E a galera vai pagar e vai dar porcentagem do negócio pra ela. E ela vai conseguir, às vezes, tirar 40, 50 mil reais ali, empreendendo negócio de alguém. Não tem que se preocupar com o CNPJ, não tem que se preocupar com o imposto, não tem que se preocupar com nada. Né? É só você ser bom e estar em bons negócios. Agora, se você for mediano ou ruim, aí realmente você só vai pegar e ser desvalorizado a cada dia. Entendeu? Então é uma profissão nova, é muita gente nova, é um mercado novo e aí, consequentemente, a gente tem essa dificuldade. Então a gente está tendo que pegar profissional e treinar esse profissional.
Cara, eu queria te fazer uma pergunta, acho que você é a pessoa perfeita para responder ela. Acho que mais do que ninguém você entende o valor de investir em si mesmo, né? Você falou, cara, a inteligência emocional, as emoções é o que vai gerir a sua vida, independente da técnica. Tem muito vendedor que tem a técnica boa, mas não tem resultado porque ele não tá tratando das fundações ali. E no mercado digital, eu sinto que tem muita galera que quer ganhar grana. Eles querem comprar o curso, o novo curso, para descobrir a nova onda, mas eles não estão dispostos a investir em si mesmo, como seres humanos. Total. Então, para essa galera que quer começar, mas tem esse medo de dar o primeiro passo no investimento em si, o que você faria? O que você daria de conselho para essa galera? Para ontem. Esse é o primeiro passo, é o fundamento de tudo. Não tem como você construir. A gente estava olhando aqui um prédio, né? A gente saiu ali do Churrascaria, tinha um prédio lá gigante. Cara, aquele prédio ele não fica em pé se não tiver uma boa fundação. E a fundação é metros e metros para baixo, para sustentar um prédio. O que é a fundação? É você olhar para dentro de você. É você olhar suas crenças de identidade, é você olhar suas crenças de capacidade, olhar quanto que merecimento. E muita gente não vai além digital por causa da crença de merecimento, muitas vezes. A pessoa, ela veio de uma... Vamos lá, qual é a realidade digital? A pessoa, ela veio de, às vezes, uma situação ruim. E, cara, ela acertou. E ela fez assim, ó, de ganhar dinheiro. Só que ela não cresceu tão rápido quanto o dinheiro cresceu no bolso dela, ou na conta bancária dela. Duas coisas vão acontecer. Ou ela vai se sabotar e vai perder tudo, ou ela vai começar a entender agora que ela precisa olhar para dentro de si e ela vai perder um pouco, mas não vai perder tudo. Então, o seu nível de crescimento, o seu nível financeiro tem que acompanhar o seu nível de crescimento. Você tem que crescer tanto quanto o seu dinheiro, você tem que crescer tanto quanto o seu negócio. Mas a maioria não, por quê? Bora fazer o curso, próximo curso que vai melhorar 1% de comparecimento da minha live. Pô, mas e esse aqui, esse curso de inteligência emocional? Ah, isso aí deixa para depois, isso aí não é prioridade. Só que isso é a fundação, velho. É você olhar quais são os seus traumas, quais são suas dores. Vou dar um exemplo. Muito vendedor não gosta de vender. Tem muita gente que senta na frente de cliente e se sente culpado para vender. E não vende, porque se sente culpado. Olha só que interessante essa história. Tem duas histórias interessantes, porque eu era a pessoa que tinha trauma de vendas. Mas eu peguei uma cliente em 2017, que ela veio fazer processo de coach pra mim, porque ela tá bloqueada em vendas. Ela falou assim, cara, eu não tô conseguindo vender, eu preciso aumentar minhas vendas. E aí eu comecei a fazer o processo de coaching com ela. Ela pediu o processo profissional. E aí na primeira sessão não foi. Na segunda sessão não foi. Na terceira sessão não foi. Na quarta eu falei, cara, fecha os olhos. E aí ela fechou os olhos e a gente começou a fazer um exercício chamado regressão. Voltar. E quando chegou a certa idade dela, acho que foi por volta de 4 anos, ela, tipo assim, ela tava de olhos fechados e ela fez assim. Falei, opa, tem alguma coisa ali. Né? A reação dela, a reação corporal, o corpo dela falou pra mim, tem alguma coisa ali. E aí eu falei assim, cara, o que você tá vendo? Onde você tá? Ela, eu tô na sala da minha casa. Falei, com quem? Tá eu e minha mãe. O que você tá vendo? A minha mãe. O que a sua mãe tá fazendo agora? Ela tá batendo a porta. E o que ela tá falando? E ela me trouxe. O que aconteceu basicamente? O vendedor de porta em porta foi na casa dela. A mãe dela estava estressada. Abriu a porta. O vendedor ofereceu. Ela, não quero não. Fechou a porta. Virou e começou a esbravejar. Meu Deus, esses vendedores são chatos demais, quer ficar empurrando coisa pros outros, quer ficar incomodando, o vendedor incomoda, eu não sei por que esse troço de vendas. Ó, tu me promete uma coisa na sua vida, hein? Você nunca vai vender, você nunca vai trabalhar com esse negócio de vendas. Caraca. Matou. Aí ela cresce e trabalha numa empresa de vendas. E travada, ela não conseguia vender. Aí você fala, adianta eu dar a melhor técnica pra ela? Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Ela vai sabotar. Então, antes de ter qualquer técnica, você precisa cuidar da sua relação emocional consigo. Entendeu? E a galera digital não quer olhar pra isso. Algumas pessoas são inteligentes, já começaram a olhar pra isso, mas tem gente que não. Principalmente essa molecada nova, que tá com dinheiro pra cacete com 20 anos de idade. Isso é verdade. A gente bem percebe isso, né, Bruninha? Até no perfil de conversa que a gente tem no dia a dia, muitos têm aquele perfil de bolso cheio e cabeça vazia. Quem chega, nossa, tá... Já outras pessoas que às vezes nem têm tanto resultado, mas estão emocionalmente e internamente preparadas pra mais prosperidade, mais abundância. E talvez seja dessa geração mais jovem que as coisas vieram fáceis, por causa do digital, que cria uma distorção de como a realidade realmente funciona.
E a gente percebe isso no dia a dia, né? Sim, na Aí o que própria essa pessoa conversa. faz? Ela acha que o carro, ela acha que a Lamborghini é ela. Aham. Ela acha que o restaurante que ela frequenta é ela. Ela acha que o dinheiro que ela tem é ela. Sabe? Não tá ancorado. Ganhou muito dinheiro, agora eu vou suprir os prazeres. Aí ela torra o dinheiro dela e vira dublê de rico. É verdade. Porque a pessoa não é forte por dentro. Entendeu? Então, antes de querer olhar pra fora, irmão, olha pra dentro. Legal. Olha pra dentro. E eu tive esse privilégio de entender isso. E ficar 7 anos olhar pra dentro de mim e achar as merdas. Eu era pessoa de autoestima baixa, falta de autoconfiança. Quando as pessoas me perguntam, eu cresci sem pai, né? Eu tinha um meu pai, mas não era presente. Quando eu perguntava, pra ter noção, o meu autoestima era tão baixo que quando as pessoas me perguntavam, cadê teu pai? Eu falava, não sei, eu sou uma foda maldada. Eu me denominava dessa forma. Como é que uma pessoa dessa vai ter sucesso? Não vai. Eu poderia ter dinheiro, mas seria pobre. Caraca. E são duas coisas diferentes. Entendeu? Então eu aprendi a olhar pra dentro de mim. Né? Legal. Por exemplo, eu era travado em venda. A pessoa olha hoje fazendo call lá e fazendo fechamento, a pessoa, nossa, eu desde pequeno deve ter nascido com talento. Cara, não, eu me sentia culpado em vender. Eu era a pessoa que eu fazia de tudo pra não vender. Mas por que eu vendia? Por necessidade. Que eu falava, cara, eu tenho os boletos pra pagar, eu tenho as contas pra pagar, eu tenho que vender. Eu não vendia por amor, eu não vendia por prazer, eu vendia por necessidade. Até que eu fui fazer um treinamento antes da pandemia. Quando estourou a pandemia, inclusive, eu tava nesse treinamento, tanto que eu tive que voltar de São Paulo de carro, porque eu não tinha avião. E a pessoa tava falando sobre pitch. Pitch de vendas. Eu falei assim, pô, pitch de vendas, não gosto desse negócio de pitch. Por quê? Eu tava no treinamento. Quando as pessoas começavam a fazer o pitch, eu saía da sala. Eu falava assim, cara, lá vem ele vender. E saia da sala. Logo, se eu não gosto que façam comigo, logo eu projeto no outro e eu não faço também, porque se eu não gosto que faça comigo, a Bruna não vai gostar que eu faça com ela. Então, não vou fazer. Eu tinha um treinamento que eu rodei o Brasil e eu nunca tinha feito um pitch. E eu cheguei pra ele e falei assim, cara, eu não gosto de negócio de vendas, eu não gosto de vender, eu não gosto de pitch. Ele virou pra mim e falou assim, Yuri, você acredita no que você vende? Eu falei, eu acredito. Você acredita que o seu produto contribui? Eu falei, acredito. Você acredita que o seu produto salva a vida? Eu falei, acredito. Você tem muito depoimento? Eu falei, muito depoimento. Aí ele virou pra mim e falou assim, então você é um egoísta. Eu falei assim, como assim eu sou um egoísta? Eu sou gente boa, pô. Eu nem ofereço pra pessoa pra ela continuar. Eu nem vendo nada pra ela, eu sou bom. Não sou egoísta. Ele virou e falou, você tá com uma percepção errada da vida. Eu falei, não. Ele falou assim, cara, a tua obrigação não é pensar o que as pessoas vão pensar. Porque eu pensava o quê? Que eu tava incomodando quando eu tava vendendo. A tua obrigação é oferecer. É dar a elas o direito de dizer sim ou não. A partir do momento que você não oferece, você tira o direito dela dizer sim pra você ou dizer não pra você. Isso não é seu direito. Oferece. Se ela quiser, ela vai comprar. Perfeito. Se ela não quiser, ela não vai comprar. Porque a partir do momento que você não tá oferecendo, Yuri, você tá deixando de salvar uma vida. Você tá deixando de mudar alguém. Você tá deixando de transformar alguém. Você tá deixando de botar o dinheiro no bolso de alguém. E aí ele falou uma das frases que eu nunca mais me esqueci. Ele falou assim, Yuri, vender é um ato de amor. Tudo começa com uma venda. Se eu tô aqui hoje, é porque um dia alguém me vendeu algo. Se vocês estão aqui hoje, é porque um dia alguém te vendeu algo. Se você hoje é casado, Sim, união estável. se você hoje é casado, é porque você se vendeu e ela se vendeu pra você. Perfeito. Teve um processo de vendas. Venda de ideia, venda de vida futura. O que você espera da vida. Teve o papo lá, não sei se teu foi pessoalmente pelo Instagram. Você tava se vendendo, ou ela se vendendo pra você. Bom vendedor. Então tudo começa com venda. Então toda transformação começa por uma venda. Quando você vende um produto que é um produto sério, que não é uma enganação, porque infelizmente digital tá uma bagunça, muito produto que não funciona, muitas vezes, Ctrl+C, Ctrl+V, sem personalidade. Se você vende um produto que agrega, um produto que transforma, irmão, quantas vidas pode ser transformado com o teu produto? E pra quem é mentor sério, pra quem faz um trabalho sério, eu costumo dizer que a melhor mensagem não é a que eu recebo da plataforma, no meu celular. É aquela que o cliente manda e fala assim, cara, esse treinamento salvou minha vida. É uma pessoa que sai da depressão, é uma pessoa que sai, pô, de um casamento que às vezes ia acabar por conta
da questão financeira que estressava o casal. Então, pra mim, cara, é isso que vale a pena. E aí tudo começa pela venda. Se você não tivesse vendido, não teria acontecido. Ali a minha chave virou. Falei, vender um ato de amor. Então hoje, quando eu tô numa call de vendas, né, que eu não deixo o cliente sair dali sem comprar, ou pelo menos esgotar as minhas possibilidades, eu tô olhando pra ele e eu tô falando assim, cara, eu amo tanto a tua vida, que eu faço questão de quebrar todas as tuas objeções e você fechar negócio comigo. Porque eu tenho essa crença que vender um ato de amor, mas eu não tinha. Eu era bloqueado com vendas. Incrível. Caraca, é isso. E ó, já que a gente tá no assunto sobre vendas, bora ensinar essa galera a estruturar comercial, né? Fazer uma boa estrutura comercial aí. Então, quais são os pilares pra construir um time de vendas forte? Explica pra galera. Primeiro pilar, um RH bom. Contratar errado custa muito caro. Então, ter um bom processo de recrutamento e seleção, para que você contrate os profissionais que sejam os melhores para aquela área. Insight, eu não busco contratar gente sênior. Eu gosto de contratar gente intermediária. Gente que está ali querendo aprender. O que eu olho no vendedor? O nível de ambição que ele tem, o nível de garra que ele tem, o nível de vontade que ele tem, o nível de disciplina que ele tem e o nível de humildade, de coração que ele tem. Eu quero o cara que é coração ensinável. E eu prefiro o vendedor que não é digital, que não foi picado ainda pelo mosquitinho digital, que não sabe nem que existe esse mundo. Esse cara, ele quer trabalhar. Muitas vezes é o vendedor de loja, de shopping, que está se ferrando lá e ele precisa de uma oportunidade. Então, primeira coisa, um bom funil de RH. Segunda coisa é processos comerciais claros com estratégia comercial cara. Claro, de nada adianta eu trazer a pessoa, jogar ela lá na minha empresa e falar agora se vira. Não é assim que funciona. Não é assim. Quando você chega uma pessoa na sua equipe, ela tem que ter um processo a seguir. Como que eu atendo? Como que eu apresento? Quem agenda para mim? Qual é o script que eu uso? Onde que eu subo esse lead? Então tem que ter um processo claro. Terceiro pilar, um bom time de vendas. Não é um bom time de vendas que vai ter ali uma boa oferta para esse time trabalhar, porque muitas vezes o problema não é nem do vendedor, que o produto é ruim, a oferta é ruim, e aí não adianta que não vai fazer milagre. Uma boa oferta, uma boa apresentação comercial, para que o vendedor ele tenha um script de vendas para saber qual vai ser a linha de raciocínio que ele vai seguir, tá? E aí vem o quarto pilar, que é o pré-vendas, que é a pessoa que vai pré-qualificar aquele lead, né? Para quem trabalha com o mercado ali de mais de high ticket e tal, você precisa ter um processo de qualificação para o closer não receber aqueles leads que não são compradores, né? Muitas vezes o cliente ele não é qualificado de fato. Às vezes o problema, às vezes a pessoa fala assim, quando eu recebo o cliente que fala que não tem dinheiro, é verdade? Às vezes é. Só que ele foi mal qualificado, ele não é qualificado para aquele teu produto. Pode ser qualificado para outro. O quinto pilar é uma boa esteira de produtos com produtos e ofertas para que o time possa transitar o lead ao cliente entre entre as esteiras de produto. E o outro pilar é funis, né? Quais funis de marketing ou funis comerciais. Então a gente tem funis de marketing que pluga o comercial e a gente tem funis que são comerciais. Então, por exemplo, funil de aquisição, funil de e-book, funil de desafio, funil de webinário, funil de VSL, funil de aplicação. São funis de marketing, mas que a gente consegue plugar um comercial para trabalhar e aumentar o resultado daquele funil. E existem funis que são 100% comerciais, que a gente chama funil de social selling. Tem um pouquinho, tá, às vezes, tem um funil de social selling que ele tem uma pegadinha de marketing, porque às vezes a pessoa faz uma postagem, mas existe o funil de prospecção outbound, que seria aquela que a pessoa pega o lead frio. Tem o funil de embaixadores, funil de indicação, funil de sales farming, que é uma estratégia que a gente tem lá na Full Sales, onde a gente requenta lead morto. Então a gente de vez em quando a gente vai, então frequentemente tem call agendada com lead que era de setembro, mas que estava na nossa base. Follow-upzinho ali. Follow-up. Não, a gente tem um seguinte jargão na Full Sales. Se você me deu o LGPD, eu vou te perseguir até o inferno. Ou tu vai agendar comigo, ou tu vai agendar comigo. Ou então tu vai mandar uma mensagem falando assim, cara, me tira da... Pelo amor de Deus, me tira. Mas qualquer lead pra gente é lead que a gente vai atrás. Até porque a gente percebeu uma coisa. E vai uma sacadinha aí, pré-venda da Equify. Legal. O lead mais difícil de agendar é o lead mais difícil de comprar. E o lead mais fácil de agendar geralmente é o mais difícil de comprar. Mas por quê, Yuri? Quem tem dinheiro supostamente não tem tempo. Se a pessoa topa fazer uma call com você, é porque ela realmente está interessada no produto. Verdade. Porque senão ela não faria. E a pessoa que tem de grana, ela não tem tempo para perder. Então ela fala assim, velho, não vou lá na call para bater um papo.
ela já vem para negociar. Ela já vem consciente de que ela quer aquele produto. Agora, quem é duro, tá lá, sem fazer nada. Chamaram para bater um papo numa copa, eu só vou lá dar uma socializada. Vou entender que negócio é esse lá. Então a gente tem um nível de follow-up assim muito intenso. A gente cobra o follow-up na Full Sail de forma intensa. Lead é lead, ninguém é jogado para fora. A gente vai atrás da pessoa até ela agendar com a gente, até a gente conseguir trazer ela para o nosso negócio. Justo. Agora, uma habilidade que é muito forte nessa parte comercial, e eu acho que o digital, isso ainda não está no DNA de todo mundo, é essa habilidade de fechar uma venda em call. Acho que o digital, às vezes, o pessoal gosta muito que consegue fazer, por um lado, um funil oferta direta, né? Então vai direto ali para a página de venda para o checkout. Tem a galera do 1 a 1, mas eu vejo também a galera usar muito o WhatsApp, mas em call não é para todo mundo. Inclusive, eu já tive uma experiência com isso. Uma vez eu me cadastrei em empresa de marketing multinível e o meu upline, o meu líder, assim que eu comprei o combo, ele falou, agora pega aqui esse papel, essa caneta, faz uma lista aqui de tantas pessoas. Aí eu fiz uma lista sem saber muito bem, ele falou, agora você vai ligar uma por uma. Eu falei, eu vou ligar uma por uma? Ele falou, vai ter que ligar. E eu fiquei mal. 2017, eu tava em outro estado mental, falei, meu, pra ligar, minha mão tremendo, passando mal. E a ligação, as primeiras desastres, né? À medida que você vai fazendo, você vai entendendo, vai melhorando. Mas foi um desafio gigantesco, assim, pra mim. E no digital, eu acho que tiveram pouquíssimas pessoas que falaram de call aqui, né, Bruninho? É muito difícil. Então eu queria entender, assim, a título de eu fazer um fechamento de venda por call. Como é que funciona o processo na ligação? Show, vou falar isso, mas antes de eu falar isso, eu vou responder por que poucas pessoas falaram sobre isso. Porque, infelizmente, time comercial é raridade no digital. Tá? A galera, eles preferem ir pro curso que vai me ensinar a aumentar minha presença na live em 2%, do que entrar num treinamento para aprender a implementar time comercial, que tem potencial de aumentar de 20 mais a taxa de conversão de um lançamento, por exemplo. Então esse é o primeiro ponto. A galera digital tá acordando para time comercial agora. Por quê? Começou a ter necessidade. CAC aumentou, concorrência aumentou, lançamento não dá mais o que dava, cada vez mais ele investindo mais para voltar o que voltava. Concorrência, ou seja, cara, eu preciso fazer algo diferente. Aí eles descobriram que vendedor vende. Opa, vendedor vende? Então bora fazer implementação de time comercial. Só que aí esbarra em outro ponto, não sabe como fazer isso. Por onde eu começo? Como que eu faço? Aí ele tenta fazer do jeito dele, da maneira dele. Dá errado. Aí ele fala o quê? Esse negócio de comercial não funciona. Deixa ele comprar o próximo mentoria de marketing. Qual a maneira errada que você percebe que a galera começa fazendo? Não tem processo. É uma das maneiras erradas. Eu vou jogar o vendedor na operação e ele vai se virar e vai fazer acontecer. A tua obrigação é dar resultado pra mim. Não é assim que funciona. Como qualquer coisa na vida. Você precisa ensinar. Você precisa treinar. Você precisa ter um bom processo de recrutamento e seleção. Você precisa ter processos claros para aquela pessoa. Então hoje, quando alguém entra na Full Sales, ela tem processo. Ela sabe exatamente o que ela tem que fazer. Ela sabe exatamente o que tem que seguir. Então, por exemplo, uma apresentação de venda, ela tem um processo. Então, por exemplo, as calls de vendas, que acho que foi aí que você me achou, né? As calls de vendas, eu faço. Mas meu time faz. O que eu faço? Qual a diferença? A diferença é que eu gravo e boto. Mas eles fazem. Por quê? Porque é um processo. E como é esse processo? O processo é você ter uma boa apresentação comercial. Tá? Esse é o primeiro ponto. Tem que ter uma boa apresentação comercial. Por que tem que ter uma boa apresentação comercial? Porque com uma boa apresentação comercial, o closer tem uma linha de raciocínio. E como que a gente divide a nossa apresentação comercial? Primeiro eu vendo a empresa e a autoridade. Depois eu vendo um método. E depois eu vendo um produto. Eu não saio oferecendo o meu produto. É como se eu chamasse... É como se eu chamasse... Vamos supor, quando o Andressa não é minha esposa. Mandasse uma mensagem pra ela e falasse assim... Ei, vamos pra cama? Não é assim. Primeiro começa... Se apresenta. Começa uma conversa interessante. Depois você mostra seu produto. E talvez dê ou não dê bom. Então, primeiro eu vendo a autoridade, depois eu vendo o método e depois eu vendo o produto. Então, por exemplo, na apresentação da Full Sales, tem lá a venda dos sócios, a gente fala sobre a gente, traz a autoridade, depois a gente traz o problema do mercado e a solução que ela pode ter, comparo com outros mercados que são mais evoluídos, como, por exemplo, o mercado americano, que lá
O funil é o natural, um processo comercial natural. Depois eu apresento um método, que são os seis pilares que sustentam o nosso método, que foi o que eu falei. Funil de RH, processos, vendas, pré-vendas, produtos e ofertas e funis. Depois eu mostro para ela a solução, para ela implementar o método. A solução é o quê? É o meu produto. E aí depois a gente apresenta o nosso produto com uma boa construção de uma oferta que seja boa, uma oferta que seja sexy, um produto que dê facilidade e não dificuldade, porque hoje em dia as pessoas estão buscando produtos que vão entregar facilidade e não produtos que vão trazer dificuldade. O que a galera mais quer hoje em dia? Coisa pronta. Não quer fazer do zero, quer receber pronto. E aí depois tem um bom processo de fechamento. E o processo de fechamento da Full Sales, né, que hoje você vê, não sei se você já viu algumas pessoas fazendo vídeo call e tal, algumas pessoas fechando, mas quem começou a fazer isso foi a gente. Legal. Agora tem muita gente fazendo, porque começaram a copiar, outros são nossos alunos e tal, mas a gente começou a fazer isso. Então consiste basicamente, olha, essa aqui é a minha oferta, esse aqui é o produto, é o preço do produto. Se você fechar comigo agora, você paga isso aqui. Mas se você sair daqui sem fechar, você paga isso aqui. Então você pode pensar, e tá tudo bem. Só que saiba que isso aqui você nunca mais vê. E eu falo, ó, não é papo de vendedor. Não é aquele... Só tem mais 10, que tem 50. É até amanhã, que depois de amanhã se mandar mensagem eu libero. Não, isso aqui é condição única para call. Se você sair daqui, você perdeu. Ah, quero pensar. Não tem problema, pode pensar, mas você perdeu isso aqui. Forte. Ah, mas eu não quero perder. Então fecha. Ah, mas eu preciso pensar. Tranquilo. Então perdeu. Não, mas... pro cliente. E esse desconto aí? Eu vou perder? O desconto aqui. Mas eu vou perder ele? Vai. Eu volto depois, compro. Não vai conseguir. Porque isso aqui tu nunca mais vê. Você pode fazer a macumba que for. Pode fazer o que for. Nunca mais tu vê isso aqui. E aí a galera fecha. Então a galera acha que eu pego uma arma na cabeça e falo assim, ó. Passa o cartão! Passa o Pix! Agora! Não, é um processo. E esse processo ele é replicável. Então os meus closers fazem isso. Na Full Sales. Então hoje a Full Sales é uma empresa que nasceu ali em agosto, 17 de agosto. Atingiu o faturamento de 8,6 milhões no primeiro ano. 15 dias depois a gente bateu 10 milhões. Hoje a gente está com 12. Todas as vendas do programa de aceleração, talvez uma ou duas que não foram fechadas em call. E não todas são fechadas por mim. Então, tava aqui agora, fabriquei com vocês. Falei, caramba, sumiu, o povo vendeu. Então, é uma dinâmica de a gente falar assim, cara, vamos fechar agora. Por que, Yuri? Você trabalha em fechamento de vendas em call. Se eu deixo a pessoa sair dali, sem fechar comigo, muita coisa acontece durante esse processo. O filho fica doente. O cachorro fica doente. Ela pensa mais e pensa nas objeções e nos problemas que ela pode ter. Porque o ser humano ele tem mais habilidade de pensar que vai dar errado do que pensar que pode dar certo. É muito mais fácil a pessoa olhar o copo meio vazio do que ela olhar o copo meio cheio. Então ela vai pensar. E nesse pensar ela vai processar. E ela vai achar todas as objeções do mundo para não fechar. E aí o que acontece? Ela some. Ela sai até da call convicta de todo o coração que ela tá fechado. Ela fala, cara, eu tô fechado, pode confiar. Só que quando ela sai, ela acontece um monte de coisa na vida dela. Aí, ou ela não te responde mais, ou ela te manda um áudio de 5 minutos contando todas as justificativas para não comprar de você. E aí ferrou, você perdeu a venda. Então a gente tem uma regra na Full Sales, saiu da sua frente, venda perdida. Já pode considerar como venda perdida. Por quê? Porque o cliente não vai fechar depois, principalmente quando eu falo de um ticket alto. Saiu da sua frente, é venda perdida. Mas, Yuri, se você acreditasse tanto no seu produto, você deixaria o cliente pensar. É justamente por acreditar tanto no meu produto que eu não deixo o cliente pensar. Porque eu sei o que eu vou entregar depois. E aí você me pergunta, quanto de reembolso você teve nessas vendas? 0? Eu não tenho reembolso. Eu não tenho reembolso. O cliente ele sai dali totalmente convicto, certo, de forma racional, de que ele tomou a melhor decisão. Porque depois que ele entra, ele vê o nível da minha entrega. Que a minha entrega é brutal. A gente é psicopata de entrega. Então, tanto é que todo mundo fala, a galera que tá aí fala bem da gente pela entrega. Eu entrego tanto pro cliente que ele fica constrangido de falar mal. Quando ele não tá fazendo, ele fala, eu não tô fazendo.
Porque não tem brecha, sabe? Então, eu diminuo o ciclo de vendas, eu boto o dinheiro mais rápido no meu bolso, eu acelero o cliente mais rápido, eu ajudo ele a ganhar dinheiro mais rápido e fica todo mundo feliz. Então, o nosso fechamento é fechamento na hora. Não vou pensar. Pensa junto comigo. Teve uma call que o sócio virou e falou assim, cara, eu preciso... Tava os 3 sócios. Cara, eu preciso conversar com meus sócios. Falei, não tem problema. Eu fecho a minha câmera, muto meu microfone, vocês conversam aí. Eu tô aqui esperando. Aí ele riu assim, falou assim, caraca. Aí eles foram lá, conversaram entre eles, voltaram e fecharam. E são os moleques que tá tendo puta resultado com a gente. Entendeu? Então, o ciclo de vendas baixo. Essa que é a parada. Então, por isso que o nosso fechamento é em call. Eu não entro em call para apresentar produto. Ah, eu vou ali apresentar produto. Não. Eu vou ali vender. Porque meu tempo é muito valioso. E eu não perco meu tempo. Se eu entrei na call é para vender. Vai ter call que eu vou vender? Vai. Vai ter call que eu não vou vender? Vai. Nem toda call eu vendo. Mas eu entro ali para vender. Legal, cara. E pensando, por exemplo, em prospecção. Como prospectar da forma certa? Principalmente quando a gente fala de outbound. Tá, vamos lá. Existe algum script, por exemplo, que hoje você tem detalhado dentro da tua empresa, que quando alguém te contrata pra fazer essa parte, você joga? Tá, vamos lá. Primeiro ponto, o que eu vejo a galera... Tem muita gente que tá falando assim, prospecção não funciona. Depende, do jeito que tem muita gente fazendo, não funciona. É verdade. A galera pega um texto quilométrico e manda. Não é assim. Ou então o pessoal não faz nem o trabalho básico, né? De entrar no perfil da pessoa, entender o que ela faz e criar algo personalizado pra ela. Exatamente. Então, cara, prospecção começa por uma mensagem, apreciação sincera. Apreciação sincera. Caramba, eu entrei no seu perfil e vi que você é mentora de mulheres ou mentor de homens. Cara, que incrível o seu trabalho. Dê uma olhada, parabéns. Se a pessoa der uma resposta mínima viável, ela der um retorno, aí você continua desenvolvendo a conversa. Agora, tu quer mandar um texto de 10 metros e quer que a pessoa responda, cara, a pessoa sabe que é Ctrl+C, Ctrl+V. E outro hackzinho também é, segue a pessoa. Perfeito. Segue a pessoa antes de abordar, segue a pessoa, fica um dia ali. Segue, fica quieto, deixa um dia, no dia seguinte manda uma mensagem. Eu tenho uma cliente de Curitiba que ela falou assim, Yuri, você foi a primeira pessoa que eu respondi. É uma advogada. Tem 15 mil contratos ativos. Ela é uma cliente nossa, prospecção outbound. Nem sabia quem era ela e ela nem sabia quem era eu. E aí essa foi meu hunter que fez, não foi nem eu. Na época que a gente usava prospecção outbound, a gente não usa mais. Mas ela falou assim, cara, eu nunca tinha respondido ninguém. Mas sabe por que você me... Sabe por que eu te respondi? Porque tu me seguiu. Eu falei, como assim? Ela, não, porque o pessoal que vem fazer prospecção outbound, eles nem começam a seguir. Eles mandam mensagem direto. Aí eu pensava, cara, a pessoa nem me segue, como é que ela quer fazer alguma coisa comigo? Ou seja, coisa básica. Então, meu conselho pra você é, segue a pessoa no dia seguinte, você manda uma mensagem com uma apreciação sincera. Ela vai ver que é algo personalizado. Ela vai falar assim, caramba, que legal. A pessoa teve o cuidado de entrar no meu perfil e ver o meu perfil. Vou dar um exemplo. Às vezes o closer, ele tem uns closers que tenta prospectar, a full sales, por exemplo, para trabalhar. Só que aí a pessoa vai lá e fala, oi Yuri, tudo bem? Parabéns pelo seu perfil. Gostei dele. Você já possuiu algum closer no seu funil de vendas? Cara, se ela tivesse parado 5 minutos para olhar o perfil da Full Sales, ele ia saber que a Full Sales é uma empresa de estruturação comercial e processos comerciais, pô. Ou seja, ela já saberia que tem um closer no funil. Eu não respondo. Assim, cara, tu nem teve o trabalho de estudar o meu perfil. Então é isso. Uma dica que eu dou é, começa a seguir a pessoa e faz uma apreciação sincera antes de sair vendendo o teu trabalho para ela. Você é muito mais o time de construção de relacionamento. Total. Perfeito. Total. É a melhor isso que forma, vende. sim. É isso que vende. Natural. Tem uma galera que tá só preocupada em metas, resultados, blá blá blá. Mas não olha pra essa parte de construção, algo maior, né? Vai construindo algo maior. Sim. É consequência. A venda ela é consequência de um bom relacionamento. É verdade. E um bom processo de vendas. Perfeito. Agora você tocou num ponto aí que eu gostei bastante, que é essa questão da mentalidade da venda. Cara, eu vou entrar no call pra fechar a venda. Não vou ficar de conversinha, eu vou ali com o objetivo claro, porque o meu tempo é escasso. Agora, essa é uma mentalidade que não é tão fácil de desenvolver para o vendedor, né? Porque às vezes o vendedor vai pensar, cara, mas se eu for e eu não conseguir fechar ali,
vou perder a venda, mas talvez se eu fizer um follow-up eu consigo recuperar. Eu não vejo todo time de vendas preparado instintivamente aí com essa mentalidade tão agressiva de, tipo, cara, eu entrei ali é pra fechar. A título de treinamento, como é o processo da Full Sales para treinar a galera a título de técnica, mentalidade, para o pessoal ficar afiado na ponta dos cascos? Vamos lá, primeiro ponto. Por que eu entro em call para fechar? Essa aqui é uma mentalidade muito importante. Eu sei o meu valor. Saber o meu valor, eu sei quanto custa o meu tempo. E por me valorizar e saber quanto custa o meu tempo, saber que o tempo é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida, eu não perco tempo. Então vou dar só um exemplo. Tem um Reels meus agora que tá viralizado porque eu interrompo a call no meio da call. No começo da call. No começo da call eu pergunto, fulano, você tem sócio? E ele tem. E eu sabia que era pro sócio entrar na call. E o sócio não entrou. Eu falei assim, ele vem, tem como você mandar um link pra ele pra entrar? Ah, não, ele não vai vir. Falei, você depende dele pra tomar a decisão? Aí ele falou sim. Falei, então vamos fazer o seguinte, pra não perder nenhum seu tempo e nem o meu. Vamos remarcar. Porque eu já sei o que vai acontecer nessa call. Eu vou te fazer a apresentação. Vai chegar no final. Você vai falar que precisa conversar com o teu sócio. E aí eu perdi o meu tempo e eu perdi o seu tempo. Então vamos remarcar. Mas por que eu faço isso? Porque eu sei qual é o meu valor. Legal. Eu sei quanto custa o meu tempo. E eu valorizo a coisa mais importante. Porque a coisa mais importante que nós temos na vida é o tempo, meu cara. Dinheiro não compra tempo, mas tempo faz dinheiro. A partir do momento que eu perdi 1 minuto da minha vida, é menos 1 minuto de vida. A gente tá caminhando pra morte, pô. Se tu der 1 minuto pra alguém, você perdeu 1 minuto de vida. Valeu a pena esse 1 minuto que você deu pra pessoa? Se não valeu a pena, meu cara, você jogou no lixo o seu tempo. Por isso que eu tenho muita facilidade de dizer não, porque eu tenho noção do meu tempo e noção do meu valor. Então esse é o primeiro ponto. Então por isso que eu entro pra vender, pra não perder tempo. Até porque eu tô ali pra vender. Não tô ali pra conversar nem socializar. Se eu quiser socializar, vou para outro lugar e não pra uma call de vendas. E qual é o processo lá na Full Sales? Primeiro a pessoa lá entra, a gente treina ela antes de entrar. Então, eu boto 4 candidatos no processo seletivo final e eu falo, agora estudo o meu produto. Que na semana que vem vocês vão fazer uma apresentação de vendas pro meu gerente. Isso quem faz tudo é meu time. A gente passa produto, a gente passa material e eles vão para a apresentação de vendas que a gente chama de roleplay. Então eles vão apresentar pro meu gerente como se estivesse apresentando para uma pessoa. E aí ela faz. Dentro disso a gente aprova. É claro que não vai sair um processo perfeito. Afinal de contas, ele está mal aprendendo sobre o meu produto. Mas a gente olha, cara, o nível de vontade, o nível de convicção da pessoa, o nível de clareza, o português e assim vai. Feito isso, contratada, aí ela vem para nossa empresa. Nos 3 primeiros meses, ela tem um salário mais alto, um fixo mais alto. Então, 3 primeiros meses. Primeiro mês ela recebe 2.400, segundo mês 2.200, terceiro mês 2.000 e quarto mês em diante 1.800 de fixo. Por quê, Yuri? Porque ela tá rampando. Eu preciso dar uma segurança para ela mais. Porque o vendedor ele não tem que ter fixo alto, ele tem que ter comissão alta. Você vai ganhar dinheiro vendendo e não com fixo. Porque quando eu dou um fixo alto é como se eu botasse uma raposa para tomar conta de galinha, no galinheiro. Ele vai comer as raposas. A pessoa tá ganhando 5 mil reais ali. Tá bom, muitas vezes. Pra que eu vou ter esforço de correr atrás de comissão? Às vezes não corre. Ou seja, então a pessoa passa ali durante tempo. E aí a gente vai treinando. E aí tem os treinamentos. Na primeira semana, ela tem que fazer isso, isso e isso. E todo dia mandar um resumo do que aprendeu no dia pro meu gerente. Então ela faz um resumo. Hoje eu estudei sobre tal coisa, eu aprendi tal e tal coisa, estudei tal e tal coisa. Então tem todo um cronograma de primeira, segunda, terceira e quarta semana. A partir da quarta semana ela é liberada para atender. Então ela não é liberada para atender de cara. Primeiro eu vou treinar ela, eu vou capacitar ela e enquanto isso ela está entrando em apresentação com os closers, entrando em apresentação com o nosso time para ver como que é feito o processo. Então ela entra como, fica ali, só vendo e acompanhando o que está acontecendo. Né? Então também entra em call. Então 4 semanas de treinamento intenso. A partir da 4ª semana ela faz um roleplay. Se ela for bem, ela é liberada para atender. Se ela não passar naquele, ela vai ganhar mais 1 semana. Se ela não performar em 2 meses, ela vai embora. Performar, que eu digo, é avançou e se desenvolveu nesses 2 primeiros meses. Não vender, porque a gente tem total ciência que, cara, tem um tempo de rampagem. A pessoa não vai entrar e sair vendendo. É claro que às vezes acontece. Adiantou um close agora, por exemplo. A gente tem lá na Full Sales, a gente tem um serviço de contratação de RH. Então a gente contratou um close agora para um dos nossos acelerados. No primeiro dia a mulher meteu uma venda de 15k. Mas não é sempre que isso acontece.
Porque a pessoa tem um tempo de rampagem, tem um tempo de aprendizagem. Então a gente acaba que espera. Então basicamente isso. E aí é roleplay, é treinamento, é feedback, é ajuste de processo. Porque lá na Full Sales a gente cobra muito processo. Então eu não gosto de closer sênior. Eu gosto de gente intermediária. Porque eu faço qualquer pessoa ficar boa com o meu processo. O meu closer top 1, mês passado ele perdeu o top 1, mas o meu closer que estava 2 meses como top 1, é o meu closer menos talentoso. Mas é o cara que mais segue o processo. Ele literalmente faz a mesma call, todas as calls. Ele segue o processo exatamente. Tanto que eu mandei pra ele um parabéns e ele falou assim, cara, obrigado, mas não é mérito meu. Eu só sigo o processo de vocês. Aí eu falei, não, cara, é mérito seu de seguir o processo. Mas parabéns. Ele segue um processo. A gente cobra muito em cima de processo. Então, vou te dar um exemplo. Se você entrou e fez a venda, eu vou te parabenizar. Se eu assistir a call e eu ver que o meu gerente, de tempos em tempos, ele seleciona calls para assistir. Deixa eu assistir a call para ver como se tá seguindo o processo. Uhum. Tu fechou a venda, eu assisti a call e tá fora do processo, tu vai receber feedback. Meu caro, parabéns, mas olha, tu saiu no processo. Aqui. Então, volta pro processo. Porque aí eu consigo montar o quê? Linha de produção. Exatamente. Eu não preciso depender de talento. É verdade. Eu preciso depender de esforço, de ambição, de vontade, de garra, de coração ensinável. É isso. E aí muita gente erra. Por quê? Eles querem atrair talentoso. Talentoso dá trabalho pra cacete. Gente talentosa dá trabalho pra você segurar. E muitas vezes a venda tá tudo em cima do talentoso. Quando o talentoso vai embora, o faturamento faz isso. Porque o que acontece também? O empresário. Você é minha galinha de ovos de ouro. Eu vou focar em você. Uhum. E o restante? Não. Deixa lá. Deixa eu focar aqui nesse vendedor que é top 1. E ó. Aí chega alguém e fala assim, ei, quer trabalhar comigo? Não, te pago mais. Faturamento da pessoa despencou. Por quê? Porque ele não treinou todo mundo igual no processo. Então a gente, lá no Full Sales é processo. A gente é obcecado por processos comerciais o tempo inteiro. Cara, pra mim é um privilégio gigante estar aqui batendo um papo no KiwiCast com uma pessoa como você, porque há 2 anos atrás, quando a gente começou a gravar, um pouco mais, a galera não tava nem aí pra processo comercial, pra time comercial. Aí de 1 ano e meio pra cá a gente começou a ver as primeiras pessoas falando de time comercial. E agora, uma empresa que não tem time comercial, ela tá deixando pelo menos 20 a 30% do faturamento na mesa, porque ela não tá sendo profissional, né? Não tá sendo um empresário digital profissional. Só que ainda assim, quando eu penso em uma equipe comercial de um produtor, eu vejo uma equipe profissional que dá resultado, mas quando eu converso com uma pessoa como você, é como se eu tivesse a sensação de que eu tô conversando com uma pessoa que está na alta performance do comercial, que vai além da performance tradicional de um time, que vai, quem sabe, conseguir aumentar o faturamento em casas além de 30%, que é a média do mercado. E eu queria entender, na sua visão, o que é que diferencia um time comercial bom, que é o que muito produtor digital tem hoje, consegue gerar um faturamento a mais, recupera a venda, de um time como o da Full Sales, um time de alta performance comercial, o topo do nível da cadeia alimentar. O que diferencia é o processo comercial, cara. A gente é obcecado por processo comercial. Porque o processo comercial vai fazer todo mundo andar na mesma página, vai fazer todo mundo seguir o mesmo script e já está validado. Ninguém inventa nada. Então, qual é o diferencial do closer da Full Sales? Vou dar um exemplo. Eu pego um closer intermediário e eu faço esse cara ficar bom rápido. É o processo. É só isso. Não é um bicho de 7 cabeças. É o processo. Primeiro, um bom processo seletivo para você trazer boas pessoas e depois um bom processo para a pessoa seguir e uma comissão justa. Porque também vê o que no mercado? Querendo pagar merreca pro closer. E o cara não fica. Não é só você pagar muito. Vou dar um exemplo. Na Full Sales a gente paga 4% no nosso high ticket. E paga 7%. Produtos acima de 20 a gente paga 4%. Produtos abaixo de 20 a gente paga 7%. Ah, Yuri, mas tu não acha que a comissão tá alta? Eu quero que o meu cara ganhe, eu quero que o meu closer ganhe dinheiro. Eu quero que o meu vendedor ganhe dinheiro. Porque se eu pago 2% para ele, vai vir uma empresa que paga 4% e vai levar. E às vezes o cara é bom. Já vi empresários perdendo closer bom porque pagava pouco.
Então, ter um bom processo de recrutamento e seleção, que a gente faz bem rigoroso lá, um bom processo comercial para todo mundo andar na mesma página, comissões justas, que seja bom para você, para o empresário e para o vendedor. O bom é que eu sou vendedor, formo closer, que eu tenho a minha formação de closer, e eu sou empresário, dono da Full Sales. Então eu vivo os dois lados. Então eu sei o equilíbrio entre ser bom para os dois lados. E a gente viu que essa porcentagem era uma porcentagem que era bom para os dois lados. Entende? Isso. Porque assim, não é um bicho de sete cabeças desde que você tenha um processo. Por que a galera dá errado? Porque contrata de qualquer maneira. Vou dar um exemplo. Pô, cara, vi lá um amigo lá, é bom de venda, hein? O cara fala bem, comunicativo. É mesmo? Deixa eu contratar, trabalhar na minha empresa. Já começa errado por aí. Sai contratando com o amigo do amigo, o parente que fala bem. Já começa errado por aí. Segundo, a pessoa entra. E aí, como é que vai ser? Ah, pega aí esse telefone aí e liga pros leads. Tá, mas eu vou ligar? Vou. O que eu vou falar? Como que eu vou falar? Ou seja, aí a pessoa vai lá, pega os leads, frios muitas vezes, sem nenhum script, sem nenhum processo, fica lá ligando. Não dá certo, não vende nada. O que acontece com essa pessoa? Desmotivo. Ela fala assim, cara, eu não quero não. Aí o empresário que jogou ela lá fala assim, cara, esse vendedor não funciona, os caras preguiçosos, não vende. Mas por que não vendeu? Por que saiu? Cadê o processo? Não tem. Então, não vai. Treinou o cara? Não. Então, é isso. É o treinamento, é o bom processo de recrutamento e seleção, comissões justas e um processo comercial que seja claro para a pessoa seguir. Para todo mundo andar na mesma página. Se você olhar as grandes empresas multinacionais, o que elas seguem? Processos. É isso. Então a galera pega, joga lá e vamos ver se vai dar certo. Isso não vai dar. Nunca dá. Sempre dá ruim. E nesses 8 anos de mercado, que aprendizados você tirou quando você começou e agora onde você está nessa questão de vendas no 1 a 1? O aprendizado que eu tirei de onde estou é não deixe o cliente pensar, porque senão ele vai pensar em tudo que pode dar errado ao invés do que pode dar certo. Então, trabalhe o fechamento de vendas na própria call. Não é porque o teu cliente disse que vai fechar que ele vai fechar. Isso nunca... Às vezes acontece, às vezes não acontece. Infelizmente, no Brasil, a gente tem dificuldade de palavra. A galera fala uma coisa pra você e depois muda. Facilmente, não tá nem aí se mudou de palavra. Né? Tá tudo bem se eu mudei de palavra. E pra mim, vento não faz curva. Se eu falei sim, é sim. Se eu falei não, é não. Não existe esse negócio, eu falei sim, mas então, mudei de ideia. Não. Eu posso me ferrar, mas se eu falei sim, é sim. Então, ciclo... O cliente, ele não sabe que o seu produto é bom se você não mostrar para ele que o seu produto é bom. Não adianta você ter um ótimo produto se você não mostra esse produto. E outra coisa é que nada é mais lucrativo do que um escalado. Uma pessoa na frente de uma outra pessoa, com um bom processo de vendas, com um bom fechamento de vendas, tem potencial de botar milhões na sua empresa, milhões no seu negócio. E aumentar o seu faturamento de 20% mais no lançamento. Eu bato o lançamento, mas a questão não é que a galera parar. A questão é só você falar assim, cara, deixa eu plugar um comercial aqui para ter previsibilidade nos meus lançamentos, na minha empresa. Porque se tu chega para qualquer pessoa, qualquer empresário e fala assim, minha empresa fatura de 2 em 2, 3 em 3 meses. Ele fala assim, oi? Como é que tu paga funcionário? Como é que tu paga time? Como é que tu paga equipe? O comercial, ele traz isso de ter previsibilidade, porque comercial é jogo de números. Comercial é métrica. Comercial não é oba-oba, não é energia. A matemática é uma só. Quantos leads eu tenho que ter? Desses que eu tive, quantos eu preciso agendar? Desde que eu agendei, quantos compareceram? Dos que compareceram, quantos fecharam? Dos que fecharam, qual o ticket médio? É matemática. Se eu quero faturar 1 milhão, lá na Full Sales a gente tem uma calculadora comercial. Se eu quero faturar 1 milhão, eu sei exatamente quais são as métricas que eu tenho que mexer para faturar 1 milhão. Que legal. Então, por exemplo, semana passada, a gente não chegou na meta da semana. Qual os dados? Traz dados. A gente descobriu o quê? Tinha um gargalozinho no pré-vendas. Mexe no pré-vendas. Ajuste. Essa semana já voltou. Então, a gente já sabe que a gente continua na meta. Porque é jogo de número. É previsibilidade. O comercial, ele traz isso para você. Ele te traz previsibilidade,
Você sabe exatamente como você consegue faturar, porque custo do lead, custo de aquisição, CAC, você tem como ter controle desses números. Lucro maior, porque você consegue espremer mais o lead. Então já teve cliente chegando para comprar um produto de 3 mil reais, sendo da qual comprando um produto de mais de 40, que era para comprar por uns 4. Caramba. Então lucratividade maior e escala. Porque você consegue o quê? Aumentar a quantidade de vendas, botando uma pessoa na frente de outra pessoa. E também possibilidade de equity. Porque se uma pessoa chega numa empresa, ela vai perguntar, e o time comercial? Se ela não tem, ela não compra. Então a gente está preparando a Full Sales para em 2025 receber investimento. A primeira coisa que o investidor vai chegar e vai falar, e o time comercial? Não vai falar isso para mim porque ele sabe que eu sou uma empresa de comercial. Mas se eu fosse qualquer outra empresa, eu falo assim, como é que tá o comercial? Como é que estão as vendas da empresa? É isso que ele quer saber. Exatamente. E a maioria não tem. E venda direta de marketing não é comercial. São duas coisas totalmente diferentes. Perfeito. Que bate-papo maduro sobre Caramba, comercial, hein, super, Bruninho? viu? De fato. Muito. A gente tá chegando aqui na reta final, a gente tem um quadro que é o nosso bate-bola jogo rápido. Yes. Onde a gente joga algumas perguntas curtas e você responde elas ou com uma palavra ou com a primeira frase que vem na sua cabeça. Topa responder, Polêmica? Yuri? É momento de polêmica? Não, mas se de boa. quiser fazer polêmica... Não, tô afim, não. Vou mandar a primeira, é tudo sobre comercial. Manda. Fechou? Uma qualidade essencial para um vendedor de alta performance. Ambição. Um erro que sempre deve ser evitado em uma call de vendas. Não criar objeção na mente do seu cliente. Ferramenta indispensável para gerenciar uma equipe comercial. CRM. Primeira coisa que você analisa em um potencial novo vendedor. Coração ensinável. Primeira coisa que você faz antes de uma call de vendas. Mentaliza a venda fechada. Qual 80-20 para se tornar um excelente vendedor? Ambição, disciplina, coração ensinável e garra. E Boa. determinação. É isso. Passou por cima, hein? Aí, ó, passou, foi rápido. Bem Pá, demais, cara. Olha só, a gente costuma finalizar agora que a gente tá realmente na reta final com uma pergunta reflexiva. Essa aqui para pensar um pouquinho mais. Pode ser? Pode. Que mensagem você gostaria de ter ouvido lá quando você iniciou no mercado digital que você pode transmitir hoje para quem tá acompanhando a gente do outro lado da telinha? Posso fazer duas? Por favor. Primeiro, o que você não tem é pelo que você ainda não sabe. Porque se soubesse, você já teria. Então a vida que você ainda não tem, conjugal, espiritual, financeira, profissional, emocional, é porque você não sabe como ter. Porque se soubesse como ter essa vida, você já teria. Então busque conhecimento, principalmente para dentro de você. E a segunda coisa, que é uma frase que a gente sempre fala muito na Full Sales, é: o problema é a solução. Qualquer problema que você tenha na sua vida, a solução, você sabe qual é. É só executar. Não tenho dinheiro. Buscar formas de ter mais dinheiro. Não tenho tempo. Problema é solução. Qual é a solução? Buscar formas de ter mais tempo. Então, qualquer problema que você esteja passando na sua vida, o problema é a solução. E, cara, olha pra dentro de você. Busque conhecimento. Busque evolução. Não adianta você querer ter tudo aqui fora se você não tem nada dentro de você. Então, entra pra dentro de você, vai se desenvolver, vai olhar pra dentro de você como pessoa, como mãe, como pai, como esposo, como marido. Porque a ferramenta, o segredo que você tá procurando pra aumentar o seu faturamento não tá fora, tá dentro. Então, olha pra dentro. Bum! Uau, que pancada, hein, Bruninho? Total, gostei pra caramba, hein? Muito bom, cara. Que episódio agradável, hein? Muito, mas olha só, não terminamos, sabe por quê? Nós temos temos agora presentinhos gifts, que faz presentes pra você, cara. Uhul! Ah, Pra você também, os pra mimos. Andressa. Olha aí, agora você tem sua própria canequinha que Wi-Fi. nossa, que lindo. Gostou? É pra agradecer sua presença, Top. por você ter vindo aqui, aceitado esse convite e compartilhado tanto conteúdo relevante com a galera. Tenho certeza que esse conteúdo tem um potencial gigantesco de transformar a vida de muita gente. Inclusive, no início do episódio, o Yuri tinha falado com a gente que a pessoa que deixar aqui o melhor comentário, que tiver o melhor insight sobre o que você tirou desse episódio, ele vai dar um kit comercial para você poder alavancar aí suas vendas, o seu conhecimento nesse mercado. Então deixa aqui nos comentários qual foi o principal insight, o que é que foi de mais valioso que você tirou desse episódio, e a equipe dele vai estar de olho para te chamar no privado e te dar acesso a esse kit. Inclusive, cara, tenho certeza que muita gente vai querer continuar te acompanhando. Já deixa aí suas redes sociais pra galera poder acompanhar a sua jornada, o seu trabalho. O meu Instagram é Yuri Barbosa Oficial e o da Full Sales é Full Sales System. Tá aqui, ó. Não sei se dá pra ver, mas é Full Sales System.
E vai lá, segue a gente. A gente fala tudo sobre comercial, sobre vendas, para contribuir, auxiliar, agregar no seu negócio e aumentar suas vendas e botar dinheiro no seu bolso. Boa! E tu compartilha também sobre mentalidade, sobre vida, também no meu Instagram. Então me segue lá, vai ser uma honra ter você lá. Que legal, cara. E Bruninha, pra quem ficou com a gente até o final desse episódio incrível, o que é que eles têm que fazer? Que o lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza absoluta que vocês ficaram, já deixem aquele super like, comentem aqui os insights valiosíssimos que vocês pegaram com o nosso querido Yuri Barbosa. Comentaram, então agora se inscrevam no nosso canal e ative o sininho, hein? Pra vocês não ficarem de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KiCast. E aquele ponto bem importante que você já sabe, ô Marcelo, aonde a gente se vê? A gente se vê no próximo KiwiCast. É um compromisso. Eu te vejo lá. Valeu! Tchau, tchau!